É, a partir desses versículos são tão claros, tão claros. A partir do João 2, versículo 13. Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou ou despejou ou espalhou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: que sinal nos mostras como prova de autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: destrui este templo ou este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado e tu o levantarás em 3 dias. Mas o santuário ao qual se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se levantaram, ou se lembraram disso que ele dissera, e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus havia falado. Jesus ele encontra no templo. Onde é que ficava esse templo? Esse templo ficava em Jerusalém. Jesus encontra em Jerusalém no templo, como se fosse um mercado, vendendo, trocando. Tinha lá os cambistas ali, como se fosse nos dias de hoje. Vamos nos nossos mercados e vamos encontrar todo tipo de pessoas fazendo todo tipo de comércio, trocas de bens e permutas e tudo. Mas Jesus chega, critica, Jesus chama a atenção, Jesus entristece, Jesus fica triste com essa atitude. Dentro de um templo, não é um lugar de comércio, não. Dentro de um templo, é um lugar santo. Ou seja, é um lugar reservado. É um lugar especial. E Jesus fica triste quando encontra o templo a ser pisado. Quando encontra aqueles homens, os judeus, que pareciam ter muito zelo, mas deixaram com que o próprio templo em Jerusalém fosse um comércio. Então depois Jesus ele mostra ali, ele usa algumas palavras que os judeus não entenderam, quando falava que vai destruir o templo. Depois ele mostra que o templo que se referia era ao seu próprio corpo. Eles já não entenderam a linguagem de Jesus. Por vezes era difícil os fariseus, judeus, saduceus compreenderem o que Jesus estava a falar, porque eles andavam de forma carnal. E Jesus é um homem 100% espírito, 100% carnal, ou 100% homem, 100% espírito. Então ele mostra, é o templo, é o corpo. E nós somos chamados, em 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, nós somos chamados a preservar o nosso corpo também. Nós somos chamados a cuidar do nosso corpo. Nós não podemos também fazer com que em nós, né, aí há muitas lições para nós. Nós não podemos usar ou fazer com que em nós haja ídolos. Nós não podemos fazer com que esse templo novo
tenhamos deuses. Não. Nós somos chamados para nos santificarmos na palavra de Deus. Ele fala do templo, o espaço físico. Mas aqui a lição também para nós. O Espírito de Deus é santo e Ele habita em nós. Então não pode ter comunhão entre a luz e as trevas. Então nós somos chamados também a cuidar desse templo agora que nós temos. Que não praticamos o mesmo comportamento que Israel praticou noutrora. Que não praticamos as mesmas coisas que Israel praticou. Fazendo do templo do Senhor um local de comércio. Não. Assim também somos nós. Não podemos fazer deste corpo aquilo que nós próprios queremos, aquilo que nós bem acharmos. Não, mas esse corpo é o templo do Espírito Santo. Ele não habita em casas feitas, em templos feitos por homens. Ele não habita em templos grandes. O rei habita em um coração humilde. Já não é tempo de correr aí nos templos para adorar Deus, não. Agora adora-se Deus em espírito e em verdade. Já não é em Jerusalém nem em Samaria, mas adora-se Deus em espírito e em verdade. É isso que Jesus ensinou naquela mulher samaritana no João 4. Então, se esse corpo tornou-se o templo do Espírito Santo, pela graça de Deus, quando é que esse corpo tornou-se o templo do Espírito Santo? Desde o momento que Cristo morre na cruz e ressuscitou e me salvou. E eu criei, eu aceitei que Ele é o Cristo, Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados. Esse corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Esse corpo passa a ser reservado, cuidado, ou seja, esse corpo devemos de facto cuidar. E não entregar o nosso corpo à prostituição. Não dar o nosso corpo à idolatria. Não guardar para aqui tesouro, não. Não acumulemos aqui ganâncias, desejos, não. Esse corpo é santo. Não é para nós guardar as nossas concupiscências, não. É santo. Esse corpo não é para guardar mágoa, ódio, rancor, não. É um templo do Espírito Santo. Então, se Jesus nesse templo físico, Ele varreu, o que vai acontecer no teu corpo? Se viveres assim, destruirá. Segunda de Coríntios 6, 12. Segunda de Coríntios 6, 16. E que acordo tem o santuário de Deus com ídolos, pois somos santuário de Deus vivo, como Ele disse. Nós somos santuário de Deus vivo. Em Jeremias 31, 33, mostra também. Nós somos santuário de Deus. Agora ele fala, que relação há entre Deus e os ídolos? Que relação há o Espírito Santo no teu corpo? Com os ídolos que você... O que é idolatria? O que é isso? Essa palavra tem muito significado. Idolatria significa adorar, prostrar-se, cultuar, render-se, prestar culto. É você ter mais tempo para você e não para Deus. Idólatra. Você tem que dar vida em Deus e procurar tempo para ti. Você tem que viver para Deus.
Você próprio se constitui como um idólatra quando você se acha sábio, se acha instruído, quando você se acha que és capaz. Quando você vai procurar as coisas que Deus não orientou, quando você se põe naquilo que é contra a vontade de Deus, você é um idólatra. Você está adorando outros deuses. Fanatismo. Preferências de pregadores, preferências de pastores. Ter ele como ídolo. É isso que estava acontecendo em Corinto. Eu sou de Paulo, Apolo, Cefas. É o que tem acontecido nos dias de hoje. Tanta idolatria. Que relação há o templo de Deus e dos ídolos? Idolatria não é só essa estátua que vocês vejam, não. Muito mais profundo, é muito mais. E quantos idólatras? E quantas vezes nós temos cometido esse erro? Não há relação entre a luz e as trevas. No versículo 15, que a harmonia existe entre Cristo e Belial. Que parceria tem o crente e o incrédulo? Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Que não façamos desse corpo como um mercado. Que não façamos desse corpo como se fosse uma praça. Não. Mas é um corpo santo. Não vos coloquem em julgos desiguais. No versículo 14, de 2 de Coríntios 6. Com os incrédulos, pois que a sociedade tem a justiça com a injustiça. Que comunhão há entre a luz e as trevas. Não vos põe em julgo desiguais. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Não se põe com ímpia. Não dorme com ímpio. Não se escarnece. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Do mesmo jeito que Jesus varre o templo, Ele destruirá o teu corpo. Ele destruirá o nosso corpo se nós não olhamos e não atentamos para essas palavras. Esse corpo deve ser preservado, cuidado. Primeira de Coríntios 6,15. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membro de uma prostituta. Tomarás os membros de Cristo e farás dele uma prostituta. Faz uma pergunta. Depois ele responde: de modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. É só quando você se unir com um ímpio, com uma prostituta, um prostituto, vocês se tornam uma só carne. Quando vocês se unem, Deus não está ali. Ele destruirá esse corpo, do mesmo jeito que Jesus disse: destruirá esse templo. Ele destruirá o teu corpo. Você que é crente, que fica com os olhos tão ardentes a ver a nudez dos homens, a ver a nudez das mulheres. Não há relação, não há comunhão, não há contato entre Deus e esse tipo de raças. Não há. Cuida bem do teu corpo. Guarda o teu corpo. No 1 de Coríntios 3,16,
Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Por que você não pode fazer do teu corpo como um mercado? Por que você não pode fazer do teu corpo, né, com aquilo que você quer fazer? Tatuagem, tudo. Rasgar, aumentar os seios, aumentar a coxa. Por que você não pode fazer isso, cristão? Cristã? Porque esse corpo é o santuário de Deus. Hebreus 3:6. Esse corpo é a casa de Deus. Ele habita aqui. Não por mérito, mas é graça. Não sabes que sois santuários de Deus? Presta atenção no versículo 17 de 1 de Coríntios 3. Se alguém destruir o santuário de Deus, este destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, se esse corpo é sagrado, pela graça de Deus, esse corpo deve ser bem cuidado, deve ser bem tratado. Esse corpo deve se separar de tudo que é impuro. Jesus chama a lição no João 2 quando começamos. Ele expulsa, porque o templo é sagrado. E aquela simbologia é para nós, esse corpo. Não é para ser exposto para expressar sensualidade, não. Não é para ser exposto para mostrar o nosso peito, não. Para mostrar nossa anca, não. Esse corpo não foi feito para furar, brincar, não. É o santuário de Deus. É o santuário de Deus. Precisamos aprender que esse nosso corpo, conforme dizem em 1 Coríntios, todos nós vamos estar lá. Em 2 Coríntios 5, já para terminar, em 2 Coríntios 5, 10, pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Tudo que nós praticamos nesse corpo, estaremos no tribunal de Cristo. 1 Coríntios 5:10. Estarás no tribunal de Cristo, e seus cristãos estarão lá. Agora, aqueles que não querem nada com Deus serão destruídos. Em 1 Coríntios 3:17, será destruído, porque o templo de Deus é sagrado. Essas nádegas que são postas assim, se não se arrependerem, serão destruídas. Essas coxas, esses peitos, seios a serem expostos, será destruído. Arrependa-te. Preserva o teu corpo. Guarda o teu corpo. É o templo do Espírito Santo. Santo Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que guardamos esse corpo. Tudo para a honra e glória do seu santo nome. Que guardamos a palavra de Deus.